Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h02. Se você imaginar qual é a principal invenção dos últimos anos, dos últimos 20 anos, né? Eu me lembro que, coincidentemente, eu fui a primeira pessoa a falar em celular em Botucatu oficialmente. Trabalhava numa empresa que foi a primeira empresa autorizada a fazer o uso de celular, e eu falei com o falecido Plínio Paganini ao vivo, né? De dentro dessa empresa, que era a Pelisson Materiais Elétricos, e fiz a primeira ligação por celular oficialmente aqui em Botucatu. Esse aparelho, gente, é sensacional, né? Une as pessoas na época da pandemia, fazendo vídeo com a família, restrições que a gente tinha, só que ele está causando um problema no mundo todo. E a gente convidou aqui o Dr. Flávio Romero, que é neurocirurgião, especialista em coluna. Doutor Flávio, o que vai acontecer com o ser humano se não houver uma mudança radical? Bom dia, obrigado por atender nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes. Muito feliz, primeiramente, de agradecer o convite. Eu acho que é uma alegria grande estar aqui para discutir um assunto tão atual e tão relevante, né? Só para a gente começar a nossa conversa aqui, eu gostaria de passar alguns dados que eu levantei, que são dados das próprias empresas de telefonia, junto com os maiores fabricantes de smartphones, que hoje no mundo existem cerca de 5 bilhões de smartphones em circulação. E que a maioria dos usuários, eles se encontram entre os 15 e os 40 anos de idade. Lógico, a gente sabe que hoje, todas as idades, a gente vê criança, a gente vê idoso utilizando smartphones, mas a população que utiliza mais e por mais tempo são adultos, jovens e adolescentes, né? Na verdade, com o desenvolvimento do aparelho celular para os smartphones, isso lá por volta dos anos 2010, os profissionais envolvidos no tratamento das condições da coluna, aí eu incluo não só médicos, mas também fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, começaram a observar um aumento de algumas condições da coluna que antes eram observadas em pessoas mais velhas e uma procura por pessoas mais jovens com dores na região da coluna, principalmente da coluna cervical. E mais ou menos por volta de 2013, 2014, um quiroprata americano chamado Fishman, ele definiu um termo, ele sugeriu, na verdade, um termo que depois foi aceito. Esse termo ele não tem uma tradução muito correta para o português, mas em inglês seria Text Neck Syndrome. Ou seja, seria uma condição no pescoço causada pelo hábito da digitação. E começaram os estudos, né, baseados nessa demanda pela procura pelas condições relacionadas à coluna. E vários estudos de biomecânica que avaliam o impacto das condições, né, das cargas na coluna, mostraram que uma pessoa que utiliza o aparelho celular numa posição de flexão do pescoço, ela submete as estruturas da coluna, falando da parte óssea, das articulações, que são os discos, e dos grupos musculares, a uma carga 500% maior do que numa posição fisiológica, numa posição neutra. 500%? 500%. Veja, a cabeça de um adulto, ela pesa mais ou menos entre 4,5 kg e 5,5 kg. E essas cargas, elas ficam distribuídas de forma harmônica, homogênea, quando a gente fica na posição neutra. Na posição de flexão, a gente sobrecarrega os discos, que são as articulações principais da coluna, e alguns grupos musculares e de ligamentos. E a partir daí a gente cria condições agudas, são os quadros de dor aguda, contraturas, torcicolos, e também, o que é o pior, que é acelerar o desenvolvimento de condições crônicas, que são condições degenerativas da coluna. Quando a gente vai falar da nossa coluna cervical, quando uma pessoa chega com dor na região cervical, é importante entender o que está envolvido, o que a gente tem ali, o que pode doer. Pode doer tanto a parte de estrutura óssea,
quanto a parte das articulações, que são os discos e as articulações posteriores, quanto grupos musculares, que é o mais comum. Então, toda vez que chega alguém com uma dor na região, a gente tenta entender o que está acontecendo, qual é o problema, para poder fazer um tratamento específico. Mas a questão do uso do aparelho celular, principalmente em pessoas mais jovens, ele criou condições que a gente não observava há uns anos atrás. Principalmente nessa faixa etária, crianças e adolescentes, que hoje é um grupo que procura o atendimento médico com mais urgência, com mais frequência. Desculpa. E daí, doutor, como é que elas são orientadas? Quando chega-se no diagnóstico que o uso contínuo, persistente do celular, como é que vai, de repente, minimizar uma situação dessa que faz parte do dia a dia da maioria das pessoas? Na verdade, o aparelho celular, o uso dos aparelhos celulares, dos tablets, dos computadores e toda a tecnologia, ele traz problemas diretos e problemas indiretos para a coluna. Os diretos são esses que a gente já comentou. E os indiretos estão relacionados com as pessoas serem menos ativas do que elas eram. Quando a gente identifica, né, uma condição dessa, principalmente pessoas mais jovens, as orientações são, primeiro, que o tempo de utilização do aparelho celular ele seja menor, né? A gente vê hoje crianças, eu tenho filhos, tenho 3 filhos, eu vejo que eles ficam, às vezes, se deixar horas sentados nessa posição, jogando, digitando, rede social. Então, a gente orienta que isso seja feito de uma forma mais consciente. Sejam feitas pausas, que seja utilizado uma posição mais anatômica e que seja feito um trabalho voltado para a parte preventiva, que inclui o fortalecimento muscular, alongamentos, atividades físicas e controle de postura, que inclui isso no dia a dia. Tem um trabalho importante que foi publicado esse ano por o grupo de medicina translacional de Baltimore, que avaliou, uma revisão, uma meta-análise com revisão sistemática, uma revisão sistemática com meta-análise, que é um estudo científico que tem maior grau de evidência, que mostra que quando a gente utiliza o celular por mais de 4 horas, já existe um risco 90% maior de se desenvolver essas condições da coluna. E o uso excessivo de celulares pode levar a um ponto crítico da coluna mesmo, da pessoa travar e ter algo mais sério? Com certeza. Existe o agravamento, né? Vamos dizer, é acelerado um processo de desgaste, um processo degenerativo dos discos e das articulações. Quando eu falo de processo degenerativo, das alterações dos discos, uma das condições que a gente encontra é a famosa hérnia de disco, que todo mundo conhece. Então, esse processo sendo acelerado, virando uma condição crônica, o tratamento ele se torna um pouco mais complexo, porque inclui já algumas outras medidas. Então, é importante, eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui é fundamental para conscientizar o uso racional do aparelho celular. Como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de entrar ao ar, é uma tecnologia fantástica que trouxe diversas facilidades no mundo de hoje, mas tem alguns problemas que a gente observa, e um deles é essa questão do impacto sobre as doenças, as condições da coluna. Quando a gente trava, quer dizer que a gente sobrecarregou de uma forma excessiva uma região do corpo, né? E a coluna do ser humano, ela já é naturalmente sobrecarregada. Quando o ser humano evoluiu para andar em 2 pernas, se tornar bípede, ela já fez com que a coluna fosse uma estrutura naturalmente sobrecarregada. E os nossos hábitos, eles podem contribuir para sobrecarregar mais. Então, a questão do uso excessivo do celular, sobrecarregando principalmente a coluna cervical, que é o grande ponto aqui, pode causar graus de contratura importante, a pessoa ficar travada, com dificuldade de movimentação, dificuldade de realizar atividades do dia a dia e causando um impacto importante
tanto do ponto de vista pessoal quanto socioeconômico também, por questão de falta do trabalho, questão de afastamento. Chegando, inclusive, ao ponto de uma cirurgia? A cirurgia de coluna, né, que é um grande estigma, né, ela tem indicações muito precisas, né? Então, assim, a gente recebe uma demanda muito grande de pessoas que chegam e falam assim, ó, eu tenho dor na coluna, dor no pescoço, dor na coluna lombar, porque eu tenho uma hérnia de disco. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, que hérnia de disco, às vezes, não é o principal ponto do problema. E que hérnia de disco, ou outras condições degenerativas da coluna, elas são de tratamento clínico. Hérnia de disco é uma doença de tratamento clínico. A cirurgia, ela é uma exceção. Entendi. E existem indicações absolutas. Então, em torno de 3 a 5% dos casos são cirúrgicos só. Entendi. Quando uma pessoa chega com alguma repercussão dessa hérnia, do ponto de vista neurológico, uma perda de força, uma alteração que causa compressão na medula, nas raízes dos nervos, causando sintomas de fraqueza, perda de sensibilidade, aumento, alteração dos reflexos. Isso é uma indicação absoluta. A outra é quando a pessoa tem um quadro de dor que tenha correlação com essa hérnia e que essa dor não seja resolvida com o tratamento clínico bem feito. Sabe que ontem, eu pesquisando essas imagens, né, pra gente colocar aqui no nosso telão para ilustrar, o doutor começou a fala falando do termo em inglês, né, que não existiria um termo em português. O brasileiro dá jeitinho para tudo. E tem um popularmente conhecido na internet como WhatsAppinite, né? E eu estava aqui pensando justamente sobre os sinais de alerta disso, né? Que as pessoas usam o celular até deitadas, né? Em qualquer posição a gente dá um jeito de usar o celular. Qual seria o sinal de alerta de diferenciar de, puxa, eu só dei um mau jeito, tô com um torcicolo, tô com uma dor aqui por causa do uso do celular, mas qual é o sinal de alerta de, opa, essa dor tá muito além do normal e eu preciso procurar ajuda médica? Existem alguns sinais de alerta, assim, que a gente chama de red flags, né? São as bandeiras vermelhas, né? Então, assim, quando a dor é uma dor aguda, uma crise, ela normalmente é benigna, autolimitada, desde que não tenha algum sinal de alerta, que seja alguma manifestação neurológica, como perda de força, no caso da coluna cervical, do braço, da mão, dificuldade de segurar objetos, perda de sensibilidade, a mão às vezes fica boba, né? A gente não sente. A pessoa às vezes fica muito rígida, travada. Ou se essa crise ela não melhora, se ela é uma crise refratária, quer dizer, com o tratamento adequado, ela não melhora. Normalmente, o médico é um dos últimos profissionais que os pacientes, as pessoas procuram, né? Antes de passar pela gente, eles vão na farmácia, compram um remédio que é vendido no balcão, anti-inflamatório, tomam uma injeção de corticoide, aquela que toma 3 dias alternados. Vai no massagista, quiroprata. É isso mesmo. Faz acupuntura, vai no centro espírita, vai no Umbanda, toma pergunta pro vizinho. Isso. Né? E assim, coluna, né, como todo mundo tem dor nas costas, né? Dor na coluna, ela faz parte do ser humano. 100% da população, em algum momento, vai ter uma dor na região da coluna. Porque é por esse motivo que a gente comentou. A coluna ela é naturalmente sobrecarregada, né, no ser humano. Mas existem alguns outros sinais de alerta que são muito importantes, que eles mostram pra gente que essa dor na topografia da coluna pode estar relacionado com alguma condição mais grave. São basicamente 6 condições, né? A primeira delas, se a pessoa teve um trauma, né, uma queda, e aí tem um grupo particular de pacientes que são os idosos, né? Principalmente mulher idosa, pela questão da menopausa, da osteopenia, osteoporose. Às vezes cai sentada, uma queda que é simples, né? Não é um mecanismo de trauma muito importante, mas começa com dor. Dor não melhora. A gente vai ver, tem uma fratura que a gente chama de fratura osteoporótica, que precisa de um tratamento específico. Essa é uma condição. A segunda são aquelas pessoas que
tem alguns sintomas que podem sugerir para a gente uma doença reumatológica. Então, são aquelas pessoas que têm uma dor que associada com uma rigidez, principalmente de manhã. A pessoa conta para a gente, é muito difícil de começar o dia, eu fico muito rígido, travado. Então, em adultos jovens, tem uma doença que chama espondilite anquilosante, que está associado com essa condição. E existem umas outras doenças reumatológicas que podem causar alterações na coluna, como artrite reumatoide, por exemplo. Essa seria a segunda. A terceira é alguma condição que lembre um quadro de infecção na coluna. Existe infecção na coluna também. O quadro chama espondilodicite. E aí a gente tem as espondilodicites causadas por bactérias simples, por exemplo, a pessoa que teve uma infecção de pele, de urina, uma pneumonia, uma infecção às vezes mais grave, com necessidade de internação na UTI, tomar antibiótico, ficar internada no hospital, e aí ela começa com uma dor persistente, à noite, às vezes deitado, essa dor aparece, dor no período noturno. Então a gente vai investigar e ver que tem essa infecção. Esse é um quadro bastante chato de tratar e precisa de um tratamento com antibiótico prolongado, é difícil. E existe a infecção na coluna pela doença de Pote, né, que é a tuberculose, que no nosso meio ainda é bastante comum, né? Uma outra condição seria pacientes oncológicos, né? E às vezes o diagnóstico é feito através de uma lesão óssea na coluna. Então, principalmente câncer de próstata, mama, pulmão, que são os mais comuns, podem dar lesão óssea. Então são pacientes que têm dor, uma dor que é refratária, persistente, dor noturna, né? A pessoa está deitada, não tem carga na coluna, ela tem dor. A quinta condição seria relacionado com algum sintoma neurológico, como eu comentei, indicando que possa ter uma compressão na medula, uma compressão nas raízes da parte inferior da medula, que chama cauda equina, ou dos nervos que saem da coluna. E isso é importante identificar, porque o tratamento precoce ele evita que a pessoa fique com uma lesão que pode ser uma chamada sequela. Basicamente, são esses os sinais de alerta que a gente tem em relação a dores na topografia da coluna. Nós estamos conversando com o Dr. Flávio Romero, neurocirurgião, especialista em colunas. Doutor, no seu consultório, na sala de espera, o pessoal usa o celular? Todos os pacientes. Não tem nenhum aviso ali, proibido o uso de celular? Não. Corta o Wi-Fi do consultório, pode ajudar. Pois é. É uma boa iniciativa. Uma boa iniciativa. Até para a gente entender mais sobre a importância da coluna, quais são as consequências de não ter uma coluna saudável para o corpo? As consequências são imediatas a médio e imediatas a curto prazo, a médio e longo prazo. Principalmente a médio e longo prazo. Quando a coluna, quando a gente tem hábitos ruins que contribuem para que esses processos degenerativos, uma doença degenerativa, quando eu falo de degeneração, eu falo de artrose da coluna. Isso cria um impacto muito grande lá na frente. Então, por uma pessoa envelhecer saudável, ela tem que se preocupar do ponto de vista protegendo a coluna, vamos dizer assim. Isso pode fazer com que lá na frente ela tenha dificuldade de realizar até atividades simples do dia a dia. Às vezes fazer compra no supermercado fica difícil. A pessoa fica limitada, com dificuldade de andar, de deambular. E ela envelhece sem qualidade de vida, né? E o que a gente faz para prevenir, né? Por mais que se estude um monte de coisa hoje, alimentação saudável, atividade física regular, sono de qualidade e manejo de estresse são os pontos chaves para que uma pessoa envelheça, que tenha uma boa qualidade de vida lá na frente. E a preocupação é que hoje a gente veja criança e adolescente iniciando esse ciclo vicioso que vai impactar no que vai acontecer quando ela for adulto ou às vezes lá na melhor idade. Doutor, o problema de coluna é genético também? Existe uma predisposição genética, isso é bastante importante, né? Quando a gente fala de condições degenerativas da coluna, que são a grande maioria dos casos que nos procuram, né? Os fatores de risco são basicamente 5. 2 que a gente não consegue modificar, que é a predisposição genética, a idade, ou seja, quanto mais velha a pessoa tem, maior chance dela desenvolver. Mas os outros 3, que são extremamente importantes, estão relacionados com os nossos hábitos, que é o sedentarismo,
os hábitos posturais, sobrepeso. E entra um outro, aí que é o tabagismo também, que acelera esse processo degenerativo. Mais um problema na conta do cigarro aí. Eu vi algumas vezes aqui em Botucatu, né, algumas pessoas já com uma certa idade, que eles têm uma inclinação impressionante da coluna. Quase que como se uma pessoa, só para o ouvinte poder entender, uma pessoa fosse pegar um objeto no chão, né, e a pessoa anda dessa forma. Isso aí é uma coisa realmente raríssima ou não, doutor? Essa é uma condição, né, em que há um quadro de artrose da coluna avançada. Conforme vai passando os anos, a tendência nossa, quando as articulações da coluna vão sofrendo um desgaste, é a coluna ir ficando mais baixa. Então, existe umas curvaturas fisiológicas, nossa coluna não é reta. E conforme as pessoas vão envelhecendo, a coluna lombar, essa parte de baixo, ela tende a ficar mais reta. E a coluna torácica, que é a parte superior, ela tende a se curvar mais para frente, que é um processo que é chamado de cifotização. Cifose é uma curva nesse sentido para frente. E isso faz com que, às vezes, em casos extremos, a pessoa desenvolva uma deformidade extremamente acentuada da coluna, causando um impacto importantíssimo na sua qualidade de vida. Irreversível essa questão, até pela idade e tal, de fazer uma cirurgia, alguma coisa? Extremamente difícil de tratar. Existem as possibilidades de se fazerem tratamentos cirúrgicos, só que são cirurgias muito agressivas e, falando de pessoas idosas, às vezes com outras doenças, outras condições de saúde, a gente tem que colocar na balança para ver os prós e os contras para propor um tratamento desse. A gente utiliza, às vezes, alguns procedimentos para controle de dor, né? A famosa infiltração, que o pessoal fala, os bloqueios, ajuda, né? Para que ela possa ir para uma boa fisioterapia, modificar alguns hábitos e tentar melhorar um pouco. Agora, chega em algum ponto que as condições, as deformidades da coluna, elas se tornam difíceis de tratar. A gente comenta aqui sobre o uso de celulares, mas para o nosso trabalho a gente também utiliza a tecnologia, né? Os computadores, por exemplo, especialmente durante a pandemia, que o modelo de trabalho home office cresceu. Isso também pode prejudicar a coluna? Bastante, né? O que a gente orienta, e que é uma preocupação que não se tinha muito tempo, é com a questão de ergonomia no trabalho, né? Então, quem utiliza computadores, né, por períodos prolongados, primeira coisa é que laptops são dispositivos que eles entram no mesmo raciocínio do celular. Por quê? Porque a gente fica olhando para baixo. Exatamente. Como o seu no caso aqui agora. O seu tablet aqui. Então, o ideal é que a gente tenha um set de trabalho que seja para cada um de nós. Então, a primeira coisa, né, é que seja um computador de mesa, um desktop. Segundo, que o monitor ele esteja na altura como se a gente estivesse olhando para o horizonte, esteja para frente. Por quê? O tempo, né, no começo do dia, agora cedinho, 7 da manhã, a gente ainda está, né? A gente acordou, está descansado, então a gente tenta se monitorar, se policiar. Mas conforme vai passando o dia, a gente vai cansando, a nossa vista vai cansando, a gente tende a fazer isso. Isso cria um desbalanço grande em todo o sistema articular da coluna. E aí começam os problemas, as dores, o mal-estar, final do dia fica mais difícil e contribui para acelerar o desgaste e a degeneração das estruturas também da coluna vertebral. Quando um paciente chega até o seu consultório e é diagnosticado que realmente o uso contínuo de celular, enfim, técnicas erradas do uso, e é orientada a pessoa depois da consulta, no retorno, percebe-se que ela está se monitorando, está melhorando o uso, diminuindo, enfim. Sim, na verdade, a gente estabelece algumas metas de tratamento, né, sempre. Uma delas, né, é o motivo que leva a pessoa, é a dor, né, é o desconforto. Então, a gente sabe que fala para a pessoa não utilizar, não está proibido, não, mas a gente orienta o uso racional. Então, o que a gente monitora? A gente monitora a questão clínica, que é as queixas, e aí existe, né,
um protocolo de atendimento que é seguido, e a questão radiológica, às vezes, né? Existem alguns exames hoje, as imagens são muito fidedignas para a gente, para mostrar o que está acontecendo do ponto de vista anatômico da coluna, para ver se existe algum desvio, algum eixo, algum vício, alguma alteração já na parte estrutural da coluna. Então, são 2 parâmetros que são utilizados, clínico mais radiológico. Entendi. Existe uma esperança de alguma novidade tecnológica, né, no uso de smartphones, iPhone, enfim, desses celulares da vida, eles serem usados de uma outra forma? Talvez, né, a gente até estava comentando, tem alguns acessórios, né, para que a gente utilize o celular de forma mais ergonômica, mas eu acredito que nada substitui o uso racional do dispositivo. E que as pessoas hoje tentem ser mais ativas, né? Praticar mais atividades físicas. Isso é uma coisa que dentro de casa a gente sempre bate nessa tecla. Se deixar, as crianças elas se acostumam só com a tecnologia, elas não brincam, não correm, e aí não vão para uma atividade física. E isso é para o resto da vida, né? Se tornam pessoas que têm uma tendência a ser sedentárias e já com essa ideia, né, de se movimentarem menos. Então, a questão do uso racional dos dispositivos, acho que é importante. A educação, a conscientização. É uma conversa que a gente tem com todos os pacientes. A maioria das vezes, a grande parte das consultas, estou falando de 90% a 95% dos pacientes que chegam, grande parte do meu tempo, a primeira coisa eu preciso interromper aquele ciclo de dor que o paciente está tendo. Então, a gente utiliza algumas medicações, e orientação em relação à educação postural, né? Que é o grande ponto-chave, e mudança de hábito de vida. Então, é mais uma conversa tentando conscientizar o paciente que tem aquela dor da coluna, uma dor crônica, uma dor subaguda, uma dor recorrente, uma dor refratária. E, de repente, atender numa mesma consulta quase a família toda, né? É comum. É comum. Chega lá pai, mãe e os filhos, né? Todo mundo com o mesmo problema, né? Não, sim, tem bastante. Isso é verdade. Daí o doutor pega o celular e fala, me dê o celular, a gente vai fazer aqui uma restrição. Acabou o problema. Vai deixar o celular todo mundo na gavetinha enquanto a gente Sabe o que é interessante? Que muitos pacientes, às vezes, enquanto entra a família, enquanto a gente está conversando, tirando a história, examinando o paciente, o outro está no celular. O outro está lendo uma mensagem de WhatsApp, as crianças estão jogando. Dentro do consultório. Quando chega a criança pequena, às vezes, porque ele dá o celular para a criança ficar mais quieta ali. Então ela entra no consultório jogando, com a cabeça baixa, e sai com a cabeça baixa. Todo o tempo que ela ficou lá, ela ficou ali no celular jogando aqueles joguinhos que tem nos smartphones. Então... Que loucura, né? Bom, doutor Flávio, oi, pois não. A gente falou da questão de família, né? A gente recebeu uma mensagem da Patrícia aqui. Ela falou que ela tem problema de coluna desde os 25 anos. Ela já fez cirurgias de hérnia de disco, lombar e cervical. E hoje ela tem 46 anos e precisou fazer outra cirurgia, inclusive, e comentou justamente dessa questão familiar, né? Que mais ninguém da família dela tem problema, só ela. Nesse caso aí é exclusivo dela. Que na verdade, quando a gente fala de predisposição genética, não é uma condição direta, né? Por exemplo, se eu tenho, meu filho vai ter, ou se meu filho tem, quer dizer que... Existem alguns traços genéticos que eles vão sendo herdados e às vezes em algumas pessoas eles se manifestam com uma força maior. Então pode ser o caso. E às vezes não é a genética, né? Às vezes tem alguma outra condição associada, né? A questão dela, né? É comum isso, a pessoa fazer uma cirurgia, fica um tempo bem, volta a ter dor. Porque a cirurgia da coluna, no caso de uma doença degenerativa, ela é uma parte do processo de tratamento. Quando chega com indicação de cirurgia, a indicação é absoluta, como a gente comentou. Não é assim, eu acho que tem que fazer, eu quero esperar. Entendi. Ela é absoluta, né? E as pessoas, e existe um estigma grande em relação à cirurgia de coluna, porque pelo que foi feito no passado, né? As técnicas eram ruins, a tecnologia agregada à cirurgia não era muito boa, mas isso evoluiu muito e hoje a gente tem cirurgias melhores, né? Mas a cirurgia sem o pós-operatório e a manutenção da parte preventiva bem feitos, ela não tem um papel bom, ela não tem um resultado bom. E a pessoa opera a coluna
ela acha que muita gente... tem paciente que não volta nem para tirar ponto. Não volta nem no retorno. Que coisa, não, gente? Porque assim, melhora. Na hora que você tira uma hérnia que está comprimindo um nervo, com dor na perna, aquela dor intensa, que dor neuropática por compressão de nervo, ela é intensa. A pessoa melhora. E aí, assim, ela acha que pronto, já sarei, né? Aquela coisa, né? Na verdade, não. A hérnia de disco, ela só acontece porque houve um processo degenerativo da coluna, houve um desgaste da articulação. Esse desgaste evoluiu, né? Hérnia, em medicina, é tudo que está onde não deveria. Então, um pedaço, um fragmento do disco, ele migrou, foi para uma região, e ali é onde passam os nervos. Comprimiu o nervo, ela teve sintoma. Mas por que aconteceu a hérnia? Essa é a grande questão. Isso a gente conversa com todos os pacientes. A hérnia aconteceu porque o disco degenerou. E por que o disco degenera? Por aqueles 5 motivos que a gente falou. Então, se isso não é corrigido, se a pessoa não perde peso, não fortalece a coluna, se ela não muda hábito, cuida da parte de ergonomia, de cuidado no dia a dia, a gente vai ter recidivas, recorrências ou o desenvolvimento da doença em outros segmentos da coluna. Pois é. Doutor Flávio, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui, foi muito esclarecedora, né? E que as pessoas, inclusive nós aqui, né, Juliana, tenhamos consciência do uso do celular adequado, né? Tem gente que vai dormir, inclusive, com o celular, né? E aí fica deitado com o celular levantado para, né? Aí talvez Aí o celular cai na cara. Imagina quantas pessoas aconteceram isso, né? Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço a oportunidade. Boa semana para todos aí. Muito obrigado.